Deus vê todas as coisas. O seu Filho, o Senhor Jesus, morreu para nos salvar. E aqui no Apocalipse, nós estamos conhecendo aquele Jesus que agora veio para julgar, para executar o juízo sobre aqueles, os filhos da ira. Hoje nós vamos meditar em Apocalipse capítulo 19. Vamos pedir que Deus nos dê o Espírito dele para que possamos entender a palavra. Meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor nos dê a compreensão e entendimento dessa palavra e que ela venha nos alimentar, nos dar força para que possamos entender e também nos preparar para esses últimos dias que nós já estamos vivendo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. No 1, ele diz: E depois destas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! A salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram Aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, dizendo Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Olha que visão, né? Extraordinária o apóstolo João teve aqui nesse momento, né? Que visão! A visão de que o nosso Deus Todo-Poderoso agora, ele reina. E é esse o objetivo principal do Senhor Jesus ter morrido na cruz, para que ele possa reinar agora dentro de você, independente de onde nós estamos. É certo que o mundo que a gente vive, né, as pessoas estão se desviando da fé, se enfraquecendo, estão apostatando da fé, mas nós não podemos fazer isso. Não podemos permitir que o espírito deste mundo esteja dentro de nós, mas nós podemos permitir que o Deus Todo-Poderoso, através do sangue do Senhor Jesus, possa reinar dentro de nós. O comentário que o Bispo Macedo faz é do 1 ao 6, ele diz assim, ó, depois dessas coisas, aqui temos um grande contraste com o capítulo anterior, isto é, enquanto na terra a grande Babilônia está sendo julgada por Deus e sofrendo justo castigo no céu, a igreja, representada pelos 24 anciões, e os que passaram pela grande tribulação e venceram seus desafios, especialmente o anticristo, irrompem em gozo e alegria por verem a justiça divina prevalecer contra aqueles que se opuseram ao Cristo. As 4 vozes que a palavra aleluia é proferida refletem a excelsa alegria daqueles que veem o julgamento de Deus ser executado. Às vezes, a pessoa que é pequena, né, que ela é indefesa, ela não tem ninguém por ela, ela termina sendo injustiçada pelos grandes. Quem tem dinheiro hoje manda, né? E quem não tem termina sofrendo pela injustiça dos grandes. Mas aqui no Apocalipse nós vemos o inverso. Nós vemos que aqueles que foram injustiçados, mas se permaneceram fiéis a Deus, e Deus agora vai executar justiça. E diante da justiça de Deus, né, não tem grande nem pequeno, nem rico nem pobre. É aqui que a gente entende que a riqueza material nesse mundo não vale nada diante de Deus. E quando nós entendemos isso, nós aplicamos a nossa fé, o nosso coração nas riquezas espirituais, que é colocar o nosso coração em ter o Espírito Santo aqui embaixo e aguardar ardentemente o dia da chegada da nossa subida aos céus. E aí, continuando agora no 7, né? Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro,
e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. A esposa, né? Olha só, as bodas. Bodas é festa, né? Então, porque é vindas são as bodas do Cordeiro. Então, as bodas é o casamento do Senhor Jesus, que prometeu buscar a sua igreja. E já a sua esposa se aprontou. Você lembra daquelas 10 virgens? 5 delas eram nécias e 5 delas eram prudentes. As 5 prudentes levavam azeite extra e elas então não deixaram aquela chama dentro delas se apagarem. Ao contrário das nécias, né, que são também chamadas loucas, elas tinham até a chama acesa, mas apagou e elas não tinham azeite extra. E quando elas saíram para comprar, né, imprudentemente, elas não levaram e tiveram que então sair às pressas para resolver aquele problema. Foi quando o noivo veio, entrou com as 5 prudentes para o gozo do Senhor, quer dizer, e as 5 nécias ficaram para fora, e quando bateram na porta, ele não abriu. Então, aqui está acontecendo exatamente aquilo que o Senhor Jesus falou. Queria preparar lugar para o seu povo, mas voltaria para resgatar a sua igreja. Então, as bodas são essas. A festa das bodas é para aqueles que são salvos, aqueles que estão prontos, estão preparados para essa vinda. Vamos ver o comentário do bispo? As bodas do Cordeiro significam a união do noivo celestial, o Senhor Jesus, com a noiva, a igreja glorificada. Ela se apresenta diante do noivo vestida de branco, simbolizando a sua dignidade e a sua pureza, pois foi lavada no sangue do Cordeiro. Se não fosse assim, o noivo jamais viria ao seu encontro para desposá-la. As aparências podem enganar os homens, mas não a Deus. A igreja precisa ser pura, santa e imaculada, e isso só é possível se ela viver a sua fé. O sacrifício do Senhor Jesus nos faz justos diante de Deus Pai. Ele mesmo se incumbiu de nos cobrir com uma vestimenta real de linho finíssimo, resplandecente e puro para esse grande dia, que é o que nós lemos aqui no versículo 8, né? E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Quer dizer, quando eu pratico a justiça, eu tenho as minhas vestes limpas. Olha o 9. E disse, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, felizes é aqueles que agora estão sendo chamados para a boda do Cordeiro, para a festa do Senhor Jesus, e que agora vão ceiar junto com ele. E essas são palavras verdadeiras. Essa é a maior esperança do salvo. Me fez lembrar também uma parábola que o próprio Senhor Jesus falou, que quando o rei fez uma festa, chamou os seus convidados, mas aqueles convidados foram indignos, porque eles deram desculpas esfarrapadas para não ir para a bodas do rei. E então o rei mandou os seus servos ir buscar os aleijados, os coxos, os desprezados, quer dizer, aquelas pessoas que elas não foram convidadas de primeiro momento para a festa, mas depois elas foram convidadas. Então, todos nós estamos recebendo o convite para a festa das bodas do rei. E o que você faz com esse convite? Você está aceitando esse convite ou você está rejeitando ele? Você está valorizando o convite do rei ou você está dando alguma desculpa para não ir para a festa da boda do rei? Então, todos nós estamos envolvidos na mesma situação, em pé de igualdade perante Deus. O 10. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me, olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O comentário do bispo a esse versículo diz, e eu lancei-me aos seus pés.
Quando João recebeu essa revelação gloriosa das bodas do Cordeiro, ele se prostrou aos pés do anjo para adorá-lo, mas este imediatamente o impediu e admoestou, dizendo: não faças tal. Ora, se o anjo, um ser puro, santo e perfeito, que assiste continuamente diante de Deus, censurou o apóstolo João por tentar adorá-lo, imagine o que ele diria àqueles que ensinam, à base de imposição, o culto à veneração a ídolos inanimados. Qualquer tipo de adoração que não seja para Deus é diabólica. O anjo deixou claro para João que ele estava ali para prestar assistência a ele e aos seus companheiros, a fim de que pudessem dar testemunhos de Jesus e não para ser adorado. Aí você consegue entender por que a religião desviou o ser humano tanto de Deus e leva ele cada vez mais distante de Deus. E aí você consegue entender por que a Bíblia chama ela da Babilônia a grande prostituta, que levou os seus fiéis também a se prostituírem e a se desviarem, como noiva, como esposa do Cordeiro, se desviar da fé. Cuidado. Aí o 11. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. O comentário do bispo diz: e viu o céu aberto. No 4º capítulo, o apóstolo João vê uma porta aberta no céu, mas aqui ele tem a visão global do céu aberto, de onde sai um cavalo branco, montado por um cavaleiro por excelência chamado Fiel e Verdadeiro. O cavalo branco é a expressão de honra real, juízo e guerra. A cor branca representa justiça e juízo. O cavaleiro fiel e verdadeiro é o próprio Senhor Jesus, que vem para estabelecer a sua justiça na terra. O Salmo 96, 13 diz: ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Ainda que eu seja infiel para com Deus, Deus nunca deixará de ser fiel para comigo. Ele é verdadeiro, por isso que ele também se identifica lá no Novo Testamento, nos Evangelhos, como sendo o caminho, a verdade e a vida. Então quem entra neste caminho conhece a verdade. Quem conhece a verdade, então recebe vida. Essa é a vida que o Senhor Jesus proporciona àqueles que o seguem. O 12. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua boca havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. O comentário do Bispo Macedo diz: os seus olhos, como chama de fogo, consegue ver aquilo que está oculto no mais íntimo de cada um. Por isso é impossível alguém esconder de Deus seus maus desígnios e pecados. Os muitos diademas sobre a sua cabeça revelam a sua majestade, glória e realeza. O manto tingido de sangue nos dá a ideia de como será a grande peleja que acontecerá por ocasião da sua volta. Está lá em Apocalipse 14, 20. O sangue da matança naquele dia fluirá por uma extensão de mais de 300 quilômetros. Isaías 63, do 1 ao 6. Os exércitos no céu em cavalos brancos. É uma referência aos eleitos e aos fiéis que estão no céu. E significa que a igreja glorificada o acompanhará. Que maravilha. Muito, muito glorioso. Por isso, olha só a diferença, né, desses olhos de chama de fogo. Ele esquadrinha, né? Por exemplo, quando o profeta foi ungir a rei, dentre os filhos de Jessé, ele tinha no total, eram 8 filhos. 7 deles eram mais velhos e o mais novo era Davi. E o mais novo meio que foi desprezado, deixado junto com as ovelhas, porque ele estava lá pastoreando. E quando Samuel foi para ungir um desses filhos a rei, o pai teve cuidado de reunir todos os filhos e deixou para lá Davi, porque Davi era muito novo, então ele imaginou que ele não seria o rei de forma nenhuma. Mas Samuel, então, quando viu o primeiro filho e ele tinha porte de rei, ele pensou assim: é este. E Deus falou assim: não, eu não olho, eu não vejo como vê o homem. Eu vejo o interior, e esse aí eu já rejeitei.
Essa palavra é tão forte, né? Porque ele terminou por rejeitar todos os filhos de Jessé, exceto Davi, que foi aquele que não estava presente, mas foi aquele que Deus havia escolhido. Então, esses olhos de fogo, ele consegue penetrar o nosso íntimo. Ele consegue olhar para o que está dentro do nosso coração, dentro da nossa cabeça, na nossa mente. Ele sabe exatamente as nossas intenções. E isso nos traz um refrigério para a alma, porque ele sabe exatamente qual é o nosso objetivo em fazer o que nós fazemos e o que você tem feito também. Ainda que as aparências possam enganar, mas Deus está vendo exatamente quem você é ou quem eu sou. Vamos continuar agora no 13. E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pela qual se chama é a palavra de Deus. Olha só que interessante, né? Veste tingida em sangue, e o nome pela qual se chama a palavra de Deus. Para você entender o quão forte e poderosa é essa palavra. Por isso que ela não exige de nós sentimento, até porque o sentimento ela nos engana demais. O 14. E seguiu-no os exércitos do céu, no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Eu quero parar por aqui e amanhã nós vamos voltar meditando a partir do versículo 15. Vou dividir esse capítulo em duas partes para que nós possamos explorar um pouquinho mais o restante. Até aqui, você entendeu quem é o Senhor Jesus e o que você tem que se preparar para que nesse dia que você esteja pronto? Nem todos se preparam, nem todo mundo está atento a isso. Mas aí vamos fazer uma pequena reflexão, né? Por exemplo, o dia do casamento de alguém, como é que ele é? Normalmente o noivo e a noiva planejam esse dia, né? Marcam a data e a partir daquele momento até a data é uma verdadeira contagem regressiva, porque são os preparativos, é o convite, é o local da festa, o local da cerimônia, o dia, o pastor que vai fazer a cerimônia, enfim, são as alianças, né? Todos os detalhes de um casamento. Então, eles vivem em função disso. Então, eles procuram o vestido, a noiva corre atrás daquilo que ela quer vestir, o noivo também, planejam isso, aquilo, vão convidar as pessoas, os padrinhos. É um preparativo enorme para aquele dia, né? Quando chega o dia, a noiva tem que estar pronta, né? Vestida, já maquilhada, o cabelo feito, com toda a roupa, né? Preparada para aquele grande momento. E o noivo dá semelhantemente igual. Tem que estar preparado para o momento em que a noiva chegar e ela então o noivo receber a noiva do seu pai. Então, se nós refletirmos, a mesma coisa acontece conosco. Nós temos que estar preparados como a noiva, né, e nos preparar para esse grande dia. O detalhe é que nós não temos a data do casamento, né, a data da entrega da noiva ao noivo. Nós não sabemos, então nós temos que estar a todo instante preparado, porque a qualquer instante pode ser o nosso momento. Por exemplo, quantas pessoas que planejaram chegar até o final desse ano, mas infelizmente não chegaram ao final do ano ainda. Já se foram, já partiram. Para essas pessoas, Jesus já voltou. O mundo para elas acabou. Então todas as chances que elas tinham para se salvar foram esgotadas e agora se elas fizeram a escolha certa, estão salvas. Mas se elas rejeitaram todas as chances que ela teve, então infelizmente ela perdeu a oportunidade de ser salva. Então Jesus está voltando para muita gente e vai voltar para muita gente antes do final do ano. Então pensa comigo, você como a noiva do Senhor Jesus está em que condição? Está deixando para amanhã os preparativos para o seu casamento, né? O casamento com o Cordeiro de Deus, com o Senhor Jesus? Ou você vem se preparando todos os dias para esse momento? Como você está? Eu quero que você reflita nisso, pense, mas não nos outros, pense em você agora.
porque a salvação ela é totalmente individual e nós temos que pensar nela todo instante, tá bom? Que Deus continue abençoando e iluminando você cada vez mais. Fique bem.